1 João 4, versículo 10, diz: nisto consiste o amor. Prestem atenção. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é que nós observamos aqui nesse trecho? O que é que nós observamos aqui nessa passagem? Deus nos amou sem que antes eu tivesse amado. Se hoje, meus irmãos, se hoje, minhas irmãs, nós nutrimos esse sentimento em relação a Deus, de amor, isso aconteceu porque, primeiramente, Deus ele fez o que conosco? Ele nos amou. Foi justamente isso que João falou, sobretudo na primeira parte aqui do versículo 10. Então, não fomos nós que primeiramente amamos a Deus. Não fomos nós que primeiramente buscamos a Deus. Não, em hipótese alguma. Mas o que foi que aconteceu? João diz que ele primeiramente nos amou. E é interessante, para que Deus demonstrasse esse amor para conosco, João nos ensina que ele fez algo. João nos ensina que ele fez uma coisa. E o que foi que Deus fez? Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, que nós temos aqui no versículo 10, ela significa cobrir, ela significa aplacar, ela significa conciliar. Então, foi justamente isso que Deus fez, na demonstração que Ele deu do seu amor para conosco. Ele envia o seu Filho através da encarnação. O seu Filho vive entre nós, exercendo sobretudo por 3 anos o seu ministério. Esse ministério ele é concluído na sua morte e morte de cruz. E quando Cristo morre, o que é que ele faz? Ele propicia, ele cobre os nossos pecados. Vocês estão lembrados do propiciatório que existia lá no tabernáculo, que era como que uma tampa, né, que cobria a arca. Então a palavra propiciar dá justamente essa ideia de cobrir. E foi justamente isso que Cristo fez através do seu sacrifício, foi justamente isso que Cristo fez através da sua morte. Ele nos cobriu de todos os nossos pecados, aplacando a ira de Deus sobre nós e assim nos possibilitando manter comunhão com o Senhor. Então, foi assim que Deus ele demonstrou amor para com a nossa vida. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele não é apenas sentimentalismo, porque infelizmente quando você trata desse tema, via de regra, as pessoas acabam levando para esse campo. Mas amor, dentro da descrição que nós temos na Bíblia, amor, dentro da descrição que nós temos da palavra, ele sempre é manifesto através de ato. Não é simplesmente amar por amar, mas é algo que lhe faz agir, é algo que lhe faz trabalhar ou fazer determinada coisa. Então, foi justamente isso que Deus nos fez. Ele amou e nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, e para que pudesse ficar claro essa demonstração do amor de Deus, o que é que ele faz? Ele envia o seu Filho para cobrir os nossos pecados e em fazendo isso, nos concedendo da sua salvação. Porque o pecado é a única coisa que nos impede da comunhão com o Senhor. O pecado é a única coisa que nos impede de experimentar a salvação de Deus. Uma vez que o pecado é remediado, automaticamente esse fim ele é alcançado. Então, veja, amor que é amor é visto em ações. Amor que é amor é visto em atitudes. Essa questão que muitas vezes nós ouvimos, essa questão que muitas vezes nós escutamos, não, eu amo fulano de tal, mas você não vê nada que materialize esse sentimento, você não vê nada que possa fazer realmente comprovar que esse sentimento existe. Isso não é amor não, meus irmãos. Porque quando nós olhamos o parâmetro, o modelo, o padrão do amor de Deus, nós percebemos essa característica distintiva. Quando Deus ele se propõe a amar, automaticamente ele faz alguma coisa. E nesse caso, Deus ele fez justamente isso. Enviou o seu Filho único, enviou a segunda pessoa da Trindade para que ele pudesse vir morrer na cruz e na cruz do Calvário.
Amor que é amor, ele age. Amor que é amor, ele faz e faz alguma coisa. Ok, meus irmãos? Então, eu queria ler primeiramente esse texto. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro desse tópico ainda, do amor redentivo. Abram aí, Romanos capítulo 5. Abram aí, Romanos capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Romanos capítulo 5, versículos 5 até o versículo 8. Esse é um dos textos mais fantásticos que nós encontramos em relação, um dos mais fantásticos que nós encontramos em relação ao ensino do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículos de 5 até o versículo número 8. E você vai ver algumas coisas aqui colocadas pelo apóstolo Paulo. Todos abriram? Então diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Conseguem perceber a ligação entre esse texto e o texto de 1 João? Amor que é amor é o amor que faz alguma coisa. Amor que é amor é o amor que age. Amor que é amor é aquele que produz algum tipo de atividade em benefício do objeto amado. Então, foi justamente isso que o apóstolo Paulo falou. Tanto é, meus irmãos, que aqui nesse trecho, Paulo ele mostra uma realidade bem presente na minha, na sua, na vida de cada um de nós que somos salvos. Que realidade presente é essa? É o fato do amor de Deus ter sido derramado em nossas vidas. Não é isso que ele fala? Em especial, na parte B, na parte final do versículo 5, tanto é que Paulo diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa palavra aqui, derramar, ela tem uma significação bem especial. Aqui dá a ideia de abundância. Então foi justamente isso que Deus nos fez em Cristo Jesus. Ele derramou, mediante o Espírito Santo que está em nós, o quê? O seu amor. O seu amor por mim, o seu amor por você, por cada um de nós que fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor. De sorte que dentre várias coisas que nós desfrutamos hoje, pelo fato de termos sido salvos em Cristo Jesus, é que nós desfrutamos, meus irmãos, do próprio amor de Deus em nossas vidas. É por isso que, quando Paulo fala lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas, dentre várias manifestações desse fruto, ele elenca como primeiro o quê? O amor. Então, ele é uma realidade na nossa vida. E ele é uma realidade na nossa vida, não porque nós desenvolvemos por nós mesmos esse sentimento, não, em absoluto. Mas o amor é uma realidade em nossa vida, pelo fato de Deus, através do Espírito Santo, por causa da salvação em Cristo Jesus, nos ter outorgado o seu amor. Ele está aqui, presente nas nossas vidas. Ele está aqui, presente nos nossos corações. Todo mundo que é salvo desfruta desse privilégio. Todo mundo que é salvo apresenta essa virtude em sua vida. Repito, não por causa dela mesma, mas por causa da obra de Deus em nossas vidas. A grande questão muitas vezes é que a gente não manifesta intensamente esse amor. A grande questão muitas vezes é que a gente não experimenta esse amor de maneira mais profunda. Agora, que ele existe, existe. Que ele há, de fato ele há, na vida e no coração de cada uma das pessoas que são salvas. O amor é essa realidade. E aí, seguindo aqui o texto, o apóstolo Paulo, ele afirma que esse amor que nos foi derramado pelo Espírito Santo se revelou a cada um de nós quando nós nos encontrávamos numa situação desfavorável.
Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês notaram, ao longo desse trecho que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele faz 3 descrições acerca da sua situação antes de Cristo e, como consequência, a situação dos seus leitores antes de Cristo e, como resultado, a nossa situação antes de nós termos experimentado a salvação de Cristo. Veja, no versículo 6, Paulo, ele se mostra como uma pessoa fraca antes de ter experimentado esse amor de Deus. Também no versículo 6, ele chega a dizer que ele era ímpio antes de experimentar esse amor de Deus. Olhem só o que nós temos aí no versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então Cristo morreu por mim quando eu apresentava alguma virtude? Não. Cristo morreu por mim quando eu o amei? Não, muito pelo contrário. Cristo morreu por mim quando era fraco. Essa palavra aqui, fraco, ela tem uma significação bem especial. Significa ser espiritualmente fraco. Significa ser impotente no sentido espiritual. Significa ser aquela pessoa que não tem capacidade de fazer algo que possa agradar a Deus dela mesma. Então, essa palavra fraco traz essa noção de impotência espiritual. Mas não só isso. Paulo diz aqui que Cristo morreu por nós, se entregou por nós, não só quando nós éramos fracos, mas ele diz também aqui no versículo 6 que quando nós também éramos ímpios. A palavra ímpios aqui significa sem temor. A palavra ímpios aqui significa sem respeito. A palavra ímpios aqui significa sem honrar a Deus. Veja que Deus nos amou sem que nós apresentássemos nada de bom, a não ser fraqueza, a não ser impiedade. Foi por isso que João, lá no versículo 10 do capítulo 4, diz que não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não se restringe a esses termos. No versículo 8, por exemplo, ele diz que Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Versículo 8, é por isso que ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. A palavra pecador aqui significa errar o alvo. Significa errar o alvo de Deus para a sua vida. Então, era assim que nós nos encontrávamos. Nós errávamos continuamente o alvo de Deus para a nossa vida. Deus dizia, faça assim, e nós fazíamos completamente o contrário. Deus nos ordenava, ande assim, e nós andávamos justamente contra aquilo que Ele desejava para cada um de nós. Por isso nós éramos o quê? Pecadores. Veja, éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores. E se você avançar mais, no versículo 10, o apóstolo Paulo se descreve, antes de experimentar a salvação, como uma pessoa inimiga de Deus, e foi nessas circunstâncias que ele experimentou o amor de Cristo. Veja aí, versículo 10, a gente não colocou aqui na sequência do texto. Ele diz, porque se nós, quando o quê? Inimigos. Então estávamos constantemente em inimizade contra Deus. Estávamos em conflito, estávamos em rebelião. Então, esses 4 termos, melhor dizendo, essas 4 palavras que Paulo usa aqui nesse trecho, versículo 5 até o versículo 10, fraco, ímpio, pecadores, inimigos, mostra, meus irmãos, mostra, minhas irmãs, que mesmo assim Deus decidiu nos amar. Mostra que foi dessa forma que Ele comprovou o seu amor por nós. É por isso no versículo 8 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia virtudes, não havia qualidades, mas veja que Deus provou o seu amor dessa forma. Estão lembrados do que eu falei, partindo lá de 1 João 4,10, que o amor não só são palavras, o amor não é um mero sentimentalismo, mas um amor é algo que age. Então Deus provou, Deus comprovou, Deus testificou que nos amou quando enviou seu Filho. Quando éramos fracos, quando éramos ímpios,
quando éramos pecadores e quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Então, não fujamos, meus irmãos, a essa realidade. Não fujamos a esse princípio. Que princípio? O amor, ele sempre está associado à ação. O amor, ele está sempre associado a fazer coisa ao objeto amado. Se não há essa disposição, não há esse amor, porque é isso que nós encontramos na pessoa de Deus. O que é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Está vendo aí? Ele deu. Então essa questão de dizer que amar e não quer fazer nada, isso não é amor não. Ah, eu amo, mas eu não vou perdoar. Ah, eu amo, mas eu não vou fazer. Ah, eu amo, mas eu não posso fazer esse sacrifício. Não, isso não existe não, isso não é amor não, gente. Não é amor, não é amor. Abram aí, a gente até viu domingo passado no sermão à noite. João capítulo 15, versículo 13. Olha o que Cristo diz sobre amar e se doar. Olha o que Cristo diz sobre amar e se sacrificar. O amor de Deus, ele é assim, ele é redentivo. Ele é redentivo. E não é fácil não, meus irmãos. Às vezes a gente tem essa compreensão, mas às vezes a gente não para raciocinar como o amor de Deus é grande. E é por isso que João diz, amou o mundo de tal maneira, porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que morresse na cruz do Calvário, e mediante ele, e mediante esse sacrifício, nós pudéssemos ter salvação. Quem daria alguma coisa? Quem chegaria a dar um filho em favor de alguém? Nós não fazemos isso. Deus fez, porque ele amou. Porque amor que amor é amor que dá. Amor que amor é amor que sacrifica. Então, é assim que a gente deve entender o amor. E lá na frente a gente vai ter algumas implicações nesse sentido. O que é que diz aí, ó? João 15, versículo 13. Cristo falou. Cristo disse, ninguém tem maior amor do que este. Então, como foi que Cristo definiu esse amor tão grande, conforme ele coloca aqui em suas palavras? O restante do texto diz, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está vendo aí? Deus, ele nos amou e deu o seu Filho. O Filho nos amou e deu a sua vida. Está vendo? Amor é dar, meus irmãos. Se você não dá, se você não der, melhor dizendo, se você não se sacrifica, isso não é amor. Então tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Quando a gente chega e diz, eu amo a Deus, sim, você está fazendo o que para demonstrar esse amor? Eu amo meu irmão, sim, você está fazendo o que para demonstrar esse amor? Eu amo o meu próximo, sim, você está demonstrando como esse amor? Existe essa implicação, amor é dar, amor é se sacrificar, amor é se doar, amor é abrir mão em favor do objeto amado. Então, nos nossos dias se vulgarizou muito essa expressão amar, tudo é amar, 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 mas trazendo para um conceito bíblico, essa palavra traz consigo uma grande significação e profundas consequências para as nossas vidas. Mas é assim que Deus ele nos ama. Ele nos ama porque ele nos escolhe, é um amor eletivo. Ele nos ama porque ele nos redime, é um amor redentivo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, seguindo a sequência, e em segundo lugar, o amor de Deus, segundo lugar hoje, o amor de Deus é um amor eterno. Abram aí, Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Lá no Antigo Testamento. Depois eu vou dar a oportunidade para os irmãos. É só para a gente tentar avançar um pouquinho aqui, para seguirmos no conteúdo. Jeremias 31:3. Aqui é Deus falando através do profeta Jeremias, transmitindo uma palavra de consolação, antes mesmo de chegar o momento de punição que ele iria dar ao povo de Jerusalém, conforme nós observamos que foi esse período em que Jeremias profetizou, antes do cativeiro e em parte do cativeiro. Então, antes mesmo de Deus ele revelar a sua ira, ele já trazia promessas de restauração. Olha só como é que Deus faz, meus irmãos. Olha só como é que Deus faz. Ele iria concretizar as suas profecias de punição do seu povo, mas antes dessas punições serem de fato concretizadas, ele já proferiu também
palavras de restauração. E nessas palavras de restauração, ele faz menção do seu amor. Não qualquer amor, mas um amor, meus irmãos, minhas irmãs, que é eterno. O amor de Deus, ele é eterno. Ele é manifestado no tempo, ele é visto no tempo, mas ele é exercido por Deus desde toda a eternidade. A gente ama no tempo, mas Deus nos amou antes de existir tempo. Então, é por isso que esse amor que Deus tem por nós assume características tão ímpares, tão singulares, porque é totalmente distintivo do que nós temos. É por isso que a gente só reproduz um pouco desse amor, mas o amor na sua totalidade, na sua essência, somente Deus ele pode de fato transmitir. Então, Jeremias 31, versículo 3, o profeta aqui diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus foi eterno para com o seu povo da aliança. E mais uma vez, a gente vê aqui nesse texto o resultado do amor, que é Deus fazer alguma coisa. E ele diz aqui que através da sua benignidade, ele atraiu o povo como de fato iria atrair. As pessoas iam passar 70 anos no cativeiro, iam experimentar o juízo de Deus, mas não para sempre. Haveria um momento que Deus iria trazê-los, restaurá-los, porque o amor de Deus é assim, meus irmãos. É um amor que perdoa, e quando perdoa, renova a aliança. Quando perdoa, renova a comunhão. Quando perdoa, renova o nosso relacionamento conosco. Foi por isso que Cristo disse em relação à nossa postura com o nosso próximo quando ele pecar contra nós. Foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo: quantas vezes se deve perdoar um irmão? O que foi que Cristo disse? 70 vezes 7. Apontando para a infinidade, ou a quantidade infinita de perdão que a gente deve dar. Sempre, 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 porque o perdão é uma das manifestações do amor. Quando nós amamos, nós perdoamos. Se a gente não perdoa, é porque a gente não ama. Isso vai trazendo implicações sérias para as nossas vidas. Então, é essa a visão que nós temos aqui do versículo 3. O povo da aliança havia se afastado dos caminhos do Senhor. Deus tinha pronunciado o juízo que de fato iria acontecer. Agora esse juízo não iria permanecer para todo sempre. Em virtude de Deus ter amado o seu povo desde toda a eternidade, e apesar desse povo ter pecado, haveria um momento em que Deus iria agir com benignidade, que Deus iria agir com amor, e queria trazer o seu povo, iria restaurar o seu povo como de fato aconteceu. O povo permaneceu fiel, não porque ao longo da história a gente vê que o povo permaneceu infiel, mas o amor de Deus ele é assim. O amor de Deus é assim. Por isso, aqui ele nos diz que o seu amor ele é um amor eterno. Então veja, o amor de Deus ele é eletivo, nos escolhe para a salvação. O amor de Deus ele é redentivo, nos salva propriamente dito. E o amor de Deus ele é eterno, ele é manifesto desde toda a eternidade, e ele é experimentado quando? No tempo presente. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, o amor de Deus é um amor imenso. Em quarto lugar, o amor de Deus é um amor imenso. Abram aí, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios 3, 17 a 19. Esse texto, meus irmãos, também ele é fantástico. Efésios 3, 17 a 19. Ele está dentro de uma das orações que o apóstolo Paulo faz aqui em Efésios. Ele fez uma no capítulo 1, uma oração. Aqui ele vai fazer outra. Em alguns momentos das cartas de Paulo, ele sempre faz oração pelos seus ouvintes. É o caso aqui. Então eu vou pegar trecho aqui dessa oração. Não a oração como todo, apenas o trecho que eu quero enfocar aqui, o amor de Deus. Versículo 17 até o versículo de número 19. Diz o seguinte: desejo do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo para os cristãos de Éfeso. Ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, o desejo do apóstolo Paulo é que Cristo habitasse no coração daqueles irmãos. Através de quê? Da fé. E alicerçado em quê? Alicerçado no amor. Ele chama a atenção de duas virtudes, a fé e o amor.
E agora, a partir do versículo 18, a fim, ou seja, com o objetivo, com a finalidade, de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, e o comprimento, melhor dizendo, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, qual é o desejo de Paulo aqui para os irmãos? Que eles experimentassem, não de qualquer forma, mas que eles experimentassem intensamente o amor de Deus em Cristo Jesus. E como é que Paulo, ele dimensiona esse amor? Ele fala da largura desse amor, ele fala do comprimento, melhor dizendo, desse amor, ele fala da altura desse amor, ele fala da profundidade desse amor. Isso é coisa fantástica, meus irmãos, porque quando o apóstolo Paulo fala da largura do amor de Deus, ele está se referindo que esse amor de Deus, ele abrange a todas as pessoas, quer sejam elas judeus, quer sejam elas gentios. O amor de Deus, ele é largo, ele abarca todo mundo, sem fazer distinção, sem fazer separação, se é judeu, se é gentio. Se você volta, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, eu não vou fazer isso, versículos 14 até o versículo 18, o apóstolo Paulo disse que Deus uniu num só corpo quem? Judeus e gentios. Quebrou o muro da inimizade, da separação, formando um só corpo. Então, por isso que o amor de Deus, ele é o quê? Ele é largo. Mas não só isso. O apóstolo Paulo diz aqui que o amor de Deus, ele é comprido. Por quê? O amor de Deus começa na eternidade e ele se estende para toda a eternidade. Ele começa em toda a eternidade por quê? Porque foi lá que Deus nos escolheu para a salvação. Se estende ao tempo presente, no qual aqui nós estamos, quando nós experimentamos dessa salvação. E permanecerá para sempre, quando nós estivermos na presença de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus, ele é cumprido. Ele começa desde toda a eternidade e ele vai para toda a eternidade. Então, não perca aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele é largo, porque abrange judeus e gentios. Ele é comprido, porque começa na eternidade e vai para toda a eternidade. Mas também o amor de Deus, ele é alto. Por que ele é alto? Porque ele nos proporciona todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos dos céus. Olha só, esse aqui eu queria ler, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Veja que esse amor, ele nos conecta, ele nos liga aos céus, às alturas, porque nos concede todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos celestiais, são nossas. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja agora o que o apóstolo Paulo vai dizer, que nos tem abençoado, observem meus irmãos, com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos dos céus é nossa, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Por isso que o amor de Deus, ele é alto. E ele não só nos traz essas bênçãos celestiais, ele nos assegura que nós estaremos lá no céu. Olha só o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6. Olha só. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em, está vendo aí? A altura do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura, mas Paulo ele fala também de quê? Da profundidade do amor de Deus. Por quê? Foi o amor que foi revelado, que foi manifestado quando nós estávamos aonde? Mortos em delitos e pecados. Não foi isso que Paulo falou? No versículo 1 do capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos em pecados, em vossos delitos e pecados. Então, foi um amor profundo, que desceu dos céus para se revelar a mim, quando eu era um grande pecador. Largura, comprimento, altura e
profundidade. É por isso que Paulo diz que é um amor que excede, ultrapassa todo o entendimento. A gente não consegue entendê-lo. A gente consegue perceber alguns relances, até porque nós somos alvos, somos objetos desse amor. Mas na sua inteireza, a gente não consegue conceber. Não consegue conceber. Somos limitados. A gente consegue somente visualizar esses relances que a Bíblia dá. Então, qual a conclusão que a gente chega? O amor de Deus, ele é imenso. Ele é largo, ele é comprido, ele é alto, ele é profundo, ele vai em todas as direções. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra no nosso coração.